pessoas, agora sim. Eu vou explicar que hoje a live vai ser um pouquinho diferente. Primeiro, agora tem o Pix. Quem quiser mandar, fica à vontade. Ah, segundo, que eu preciso aprender React. Porque eu preciso aprender essa desgraça. Ah, contudo, porém, entretanto, é, eu preciso de um pouquinho de motivação para aprender React, então eu vou fazer isso em live, até porque eu tô sem tempo. Então eu não sei nada de React, a única coisa que eu sei é que ela é uma biblioteca JavaScript e que tem um tutorial que eu vou seguir. E o resto a gente vai aprender junto, né? Eu já mexi um pouquinho, mas tipo, mexer de fingir que saber alguma coisa. Então, se tiver alguém aí que sabe, quiser me dar dica, fique à vontade. Eu vou tentar explicar as coisas enquanto eu aprendo. Se tiverem dúvida também fiquem à vontade. E vamos nessa. Primeiramente eu vou achar o tutorial do React aqui de novo, que eu fechei a janela. Não é esse. Achei. Nós vamos seguir o tutorial oficial do React Native. Ele ensina a gente a fazer um jogo da velha no computador. Eu já passei por toda a parte de configuração, instalação e os caranha 4. Então agora eu vou para a parte de começar a fazer o código. Para quem entendeu, React é literalmente JavaScript. É literalmente JavaScript, não tem outra coisa nele que não seja JavaScript. Uma sintaxe bizarra que os caras inventaram. Tá. Eu parei aqui. Inspecionando o código inicial, blá blá blá, configuração. Ao inspecionar o código, você notará que temos três componentes React: quadrado, square, tabuleiro. O componente square renderiza um button e o board renderiza 9 squares. Certo. Hum, tá. Board return square. Vou tirar isso aqui daqui para poder ver o código. Tá. Eu vou botar uma musiquinha aqui, vai. Uma musiquinha de leve. Lo-fi. Pronto. Tá. Então no método render square, eu vou alterar o código e passar prop chamando value para o square. Tá. Render square. Aqui. Dentro do board. Eu vou chamar square passando value igual a i. 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 I é o valor que ele passa da cá. Tá, beleza. Então o que que eu fiz aqui? O render square ele vai renderizar esse aqui. Ele vai renderizar um square. Certo. E quando eu chamar o render square, meu gato, ele passa um i de valor e eu vou mandar esse i pro square, certo? Aí aqui no render square aqui do board, ele tá renderizando. Tá, o render square é do board. Certo, certo, certo. Ele cria um square passando o valor. Aí o valor que ele tá passando aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá, esse valor é o index do nosso tabuleiro. Beleza. O próximo passo, a gente vai alterar o método render do square para mostrar esse valor substituindo o to-do por dis.prop_value. Tá. Então eu vou vir aqui no square, onde está o to-do, que eles já deixaram aqui. Eu vou mudar para dis.props.value.
Agora, o que esse diz props value faz? Não faço a mínima ideia. Mentira, ele pega o diz é esse objeto, as props desse objeto, que são as propriedades, e o valor dessas propriedades. Basicamente ele só tem uma prop, se eu não me engano, que é o value. Na verdade ele pegou o campo value da propriedade. Cara, isso aqui é o que eu não gosto do React. Você não tem tipo, ele não é fortemente tipado, e é uma bagunça, porque é muito genérico. Então aqui no Square eu defini value. Eu consigo aqui no props chamar value. Onde que tá essa variável value? Eu não faço a mínima ideia. Não sei. Tá em algum lugar. Mas beleza. Vamos lá, isso aí deve funcionar. Agora, se eu rodar isso daqui, como é que eu rodo essa desgraça mesmo? É npm start, não é? Cadê? Bem, acho que é isso mesmo. Eu vou rodar aqui um npm start, ver se funciona. Executar terminal. A gente tem que abrir um terminal também para fazer isso aqui. E mandar um npm start. Isso? Não, foi? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, basicamente a gente tem isso aqui. Que já tá diferente do que tava do que deveria estar aqui. Que eu deixei de fazer. Botão Square Props. Só pra vocês entenderem, ele deveria estar assim. Antes ele tinha que estar assim. Depois ele tinha que estar assim. Por que que não tá assim? Acho que é porque eu não salvei o arquivo. É, porque eu não salvei o arquivo. Muito importante a gente salvar o arquivo. Cadê? Eu vou dar um. Consigo dar zoom aqui? Não, vocês conseguem ver, né? Ui, tá. Então agora nós temos isso aqui. Eu passei uma propriedade para desgraça do square. Isso aqui é um square. Ele me mostrou aqui o número dele. Vamos continuar no tutorial. Cadê o tutorial? Perdi o tutorial. O tutorial tá na tela. Volta para lá. Parabéns, você acabou de passar um prop de um componente PyBoard para um componente filho Square. Passar props é a forma como os dados fluem em aplicações React de pais para filhos, fazendo o componente interativo. Esse aí é o próximo passo. Minimiza isso aqui e vamos para o próximo passo. Vamos preencher o componente Square com o X quando clicamos nele. Primeiro altere a tag button que retorna a função, que é retornada na função render no componente Square para isto. Isto eu vou digitar agora. Tá, aqui class name Square. Isso aqui mantém. Esse aqui é o button. Aqui eu vou colocar um onClick igual a function function. Tá. Criei aqui a desgraça da function, abre e fecha porque ela não tem parâmetros. Aqui eu vou botar um console log click. Console.log clique. O que essa desgraça faz? Ele vai me mostrar no console clique. Nada mais. Se você clicar em um quadrado agora, deve ver clique no console do DevTools do seu navegador. Vamos lá. Eu tenho que salvar, não podemos esquecer de salvar. Vamos dar um F12 para abrir o console. Warning. Boa, temos um warning.
Beleza, o clique está funcionando. A gente clica nessa bodega e a bodega mostra aqui que a gente clicou. Beleza. Nota. Para salvar a digitação e evitar comportamento confuso de diz, vamos usar a syntax arrow function para manipuladores de evento. Tá explicando o que o cara quis dizer. A gente, ao invés de usar function, a gente faz isso aqui. Isso é uma arrow function, eu chamo de tal que. Aqui basicamente é um genérico, tá? Você cria uma função genérica e ela recebe isso daqui. Aqui dentro você pode colocar os parâmetros. Ele omite um monte de coisa, simplesmente para facilitar a vida. Você digitar menos coisa. Ah, tá. Ah, tá. Feito isso, como próximo passo, queremos que o componente square lembre que foi clicado e preencha com um X para lembrar as coisas. Os componentes usam estado, states. Os componentes React podem ter estado, state, configurando thisState e seus construtores. ThisState deve ser considerado como privado para o componente React que o definiu. Vamos armazenar o valor atual do square em thisState e alterá-lo quando o square for clicado. Beleza. Vamos lá. Primeiro adicionaremos o construtor à classe para iniciar o estado. Ah, tá. Então aqui no square, o square é esse aqui. A gente vai criar um construtor no square. Constructor recebe props. Cara, essa sintaxe é uma desgraça, viu? O negocinho zoado. Super props. O super, ele pega e ele bate na classe Pi, né? Então ele vai jogar o props pro construtor da classe Pi. No caso, a classe Pi é React Component. Aí a gente vai criar agora o states, dis.states, state, igual, abre e fecha aqui, porque essa desgraça é tudo, na verdade não é uma function aqui, né? É outro generic. Isso é outra coisa que eu detesto em React, tudo é genérico. Não tem nada aqui que tá definido. Esse genérico é que você cria uma propriedade genérica sem tipo, sem dar nome para ela. Na verdade, cria um objeto genérico. Vocês entenderam. Enfim, é JavaScript, tá? JavaScript chama. É JavaScript. Tem gente que gosta, eu detesto. Em classe JavaScript você precisa. Nota. Tô vendo a nota aqui. Em classe JavaScript você precisa chamar super ao definir o construtor de uma subclasse. Todos os componentes da classe React possuem o método constructor, devem iniciá-lo como uma chamada superprops, entendeu, né? Essa desgraça desse super tem que estar em todo o construtor passando props. Por quê? Porque o React pede. Quem reparou já que eu tô pegando raiva do React? Alguém? Alguém? Ninguém? Beleza. É uma desgraça. Agora tá dropando frame isso daqui também. Fazer o quê? Cadê? Avançado. Feito. Pronto, agora deve parar de dropar os frames. Tá, vamos continuar aqui. Agora vamos mudar o método render do componente square para exibir o valor do estado state atual, quando clicado. Então agora a gente vai vir aqui no render, esse disprops aqui a gente vai mudar. Eu vou colocar ele por disStatesValue, dis.state.value. Mais uma vez aqui, a gente definiu uma variável value aqui do state, a gente consegue acessar ela aqui. Acho que eu consigo definir outras aqui e acessar aqui também. Mas por enquanto vamos seguir o tutorial. Dentro da tag button, ok. Aí no onClick eu vou colocar um set states.
Aqui no clique onde está o console log, vou meter um dis.setState. Abre e fecha aqui. Value. 2 pontos. X. Ok. Tá. Coloque class name e um clique próprios em linhas separadas para melhor legibilidade. Ok. Cadê? Onde é que tem o class name? Tá. Aqui. Ele mandou eu fazer isso aqui. Boa. Só para ficar bonitinho. Eu vou dar aqui mais um enter aqui que ele colocou ali só para ficar bonitinho também. Eu sinceramente acho feio, mas vamos seguir os padrões. Ao chamar de setState, a partir de um manipulador onClick e o método render do componente square, nós dizemos ao React para renderizar novamente aquele square, sempre que seu botão for clicado. Após a atualização, o disStateValue do square será x. Então vamos ver o x no tabuleiro de jogo. Se você clicar em qualquer quadrado, o x deve aparecer. Beleza. Caraca. Dei um Ctrl S e já deu erro. Por quê? Porque eu meti um tts. Aqui. Ctrl S de novo. Beleza. Agora se eu clico aqui, x, ganhei. Maluco. Aí, tá funcionando. Só tô ficando animado que essa desgraça tá funcionando do jeito que deveria. Primeira vez que eu pego um tutorial de internet que funciona como deveria. Tá. Então vamos lá. A extensão Developer Tools. A extensão React Dev Tool para Chrome ou Firefox permite inspecionar uma árvore de componentes React com as ferramentas de desenvolvedor do seu navegador. Tá, então vamos instalar essa desgraça aqui. A extensão que ele está mandando instalar, essa daqui. Add to Chrome. Beleza. Instalamos essa desgraça. Tá. Ele explicou aqui. Completando o jogo. Agora nós temos os blocos básicos para a construção de nosso jogo da velha. Para completar o jogo, nós precisamos preencher o X e os zeros, as bolas, no tabuleiro. E de alguma maneira necessitamos definir o vencedor. Movendo o state para cima. Tá. O que ele quer dizer com isso? Não faço a mínima ideia. Atualmente, cada componente quadrado mantém o seu estado do jogo. Para verificar o vencedor, nós vamos manter o valor de cada um dos novos quadrados em uma posição. Podemos pensar que o tabuleiro board poderia apenas perguntar para cada quadrado pelo seu estado. Apesar desse modelo ser possível no React, nós o desencorajamos, pois o código se torna difícil de ser compreendido, suscetível a erros e difícil de refatorar. Bom saber. Ao invés disso, a melhor opção é guardar o estado do jogo no componente Py tabuleiro, ao invés de cada quadrado. O componente do tabuleiro pode dizer para cada quadrado o que pode ser exibido via prop, assim como fizemos quando passamos o número de cada quadrado. Ok. Para coletar o dado de múltiplos filhos, ou para fazer dois filhos se comunicarem entre si, você precisa declarar o estado compartilhado em seu componente Py. O componente Py pode passar o estado de volta para os filhos através do uso de propriedades. Isso mantém os componentes filhos em sincronia com seus irmãos e também com o pai. Interessante. Vamos seguir essa vida aqui. Tá. Criar estados em componente Py. É comum quando componentes React são refatorados. Vamos aproveitar essa oportunidade para tentar o conceito na prática. Vamos adicionar um construtor ao tabuleiro e definir do seu estado inicial irá ter um array
com 9 posições preenchidas por nulo. Esses 9 nulls correspondem aos 9 quadrados. Ok. Então a gente vai vir aqui no board e a gente vai criar um prop. Aqui no board, vamos dar uns espacinhos. Mais uma vez aqui. Criar um constructor. Constructor é o nome da hora, viu? Passa props. Abre e fecha, como sempre. A gente tem que começar com super, passando props pro super. Aí agora a gente vai criar um dis.state. A gente cria um state que a gente aprendeu no anterior. Igual. Abre e fecha aqui. Bota o ponto e vírgula. E squares. Aí a gente definiu uma variável dentro do state chamada square. Ela vai ser um array. Um array de 9. Fill. No. Tá, o que ele fez aqui? Ele criou um states, criou um squares, que é uma propriedade, que vai ser um array com 9 espaços, e ele preencheu o array com nulo. Ele vai jogar nulo em tudo usando esse fill aqui. Tá. E é isso. Por enquanto é só essa alteração. Vou voltar aqui para vocês verem também, né? Quando preenchemos o tabuleiro mais tarde, ele ficará parecido com isto. 0, null, x, 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 0, 0, null, x, null. Beleza. O método render square do tabuleiro também está definido como return square value i. No começo, nós passamos o seu valor como próprio para o tabuleiro, mostrar números de 0 a 8 em cada quadrado. Em outro passo anterior, nós trocamos os números para a letra x, determinado no próprio estado do quadrado. Isso porque atualmente o quadrado ignora o valor recebido do tabuleiro. Iremos agora utilizar novamente o mesmo mecanismo de propriedades. Nossa, minha leitura dinâmica está uma maravilha. Vamos modificar o tabuleiro para instruir cada quadrado individualmente qual é o valor correto, x ou bola ou null. Nós já temos definidos o array de quadrados no construtor do tabuleiro. No construtor do tabuleiro, iremos modificar o método renderSquare para definir o valor a partir do estado. Tá, entendi. Então agora a gente vai voltar aqui no renderSquare. Ele já tem i. O valor a gente vai manter. Aqui a gente vai passar o dis, que se refere a esse objeto, no caso o board. State. A gente está acessando o state desse objeto. E a gente vai pegar squares e então a gente foi aqui, a gente vai passar para o valor o dis state squares e aqui a gente está definindo a posição do array que a gente vai buscar. No caso aqui, por exemplo, a posição 5 do array. Então a gente vai pegar o valor da posição 5 e passar para lá. E é isso aí. Próximo passo. Cada square vai receber a propriedade value, que vai ser x, bolinha ou null para os quadrados vazios. Agora precisamos mudar o que acontece quando um quadrado é clicado. O componente tabuleiro agora mantém quais quadrados são preenchidos. Precisamos criar uma maneira para cada quadrado atualizar o state do tabuleiro. O state é considerado privado ao componente que é definido, ou seja, nós não podemos atualizar o state do tabuleiro diretamente do quadrado. Tá. Então o que a gente vai fazer aqui? Para manter a privacidade do state do tabuleiro, nós vamos passar a função responsável do tabuleiro para o quadrado. Essa função irá ser chamada assim que o quadrado for clicado. Nossa, mais uma vez, a leitura dinâmica tá uma merda. Nós então mudaremos o método renderSquare no tabuleiro para onClick, dis, handleClick e ok. Então vamos fazer isso aqui.
Render square, a gente tem um return aqui. Aqui, return. Não, pera. Ai, meu Deus, me perdi. Não, beleza, tá, já entendi. Aqui, a gente vai botar ele dentro dessa coisa aqui. E agora ele vai retornar mais coisas. Vamos organizar. O square fica onde tá. Esse aqui desce. Esse aqui desce também. A luz vai mais pra frente. Aqui tá com coisa a mais. Esse aqui vai descer também. Volta pro square. Esse aqui vai descer também. Beleza. Indentação é sempre bom pra gente manter as coisas bonitas e organizadas. Então aqui ele recebeu isso daqui. Eu vou meter um onClick. Igual. Mais uma vez a gente vai criar aqui um function genérico. Que a gente usa esse arrow function aqui. É literalmente você escrever function ponto blá blá blá. A diferença é que se ao invés de escrever function, você só bota a setinha. Ele funciona para quando você vai retornar uma coisa só, que aí fica mais simples. Aqui a gente vai botar handle click e tá. O que ele fez aqui? Ele definiu um onClick do square, passando diz, handle click e o índice que a gente tá mandando aqui. Beleza. Ui. Tá. Agora nós iremos passar nota. Nós quebramos o retorno do elemento em várias linhas para melhorar a legibilidade. Adicionamos parênteses para o JavaScript não insira ponto e vírgula após o return e quebre o código. Entendeu, né? Esse parênteses aqui é porque senão o ponto e vírgula e o JavaScript ia colocar um return aqui e ia dar problema no código. Então a gente tem que fazer isso aqui. Porque, mais uma vez, essa desgraça toda foi escrita em cima do JavaScript. Beleza. Agora nós iremos passar duas props do tabuleiro para o quadrado, value e onClick. A propriedade onClick é uma função que será chamada quando o quadrado for clicado. Nós manteremos as seguintes mudanças no componente quadrado. Substituir thisStateValue por thisPropsValue no método render. Substituir thisStates this.setStates por thisPropsOnClick no método render. Deletar o construtor de quadrado, já que não manteremos mais o state do jogo nele. Certo. Na prática, tudo isso que eu li, a gente vai vir aqui no quadrado, no square, a gente tira o construtor dele. Tiramos o construtor dele. Aqui no onClick, a gente vai mandar aqui thisProps onClick. O que ele fez aqui? Ele tá, ao invés de eu estar usando o onClick daqui, ele vai usar o onClick da função que eu recebo, das propriedades. E aí que tá. Isso daí é uma das vantagens do JavaScript. JavaScript é uma linguagem que pode ser usada como uma linguagem orientada a funções. E o que é uma linguagem orientada a funções? Tudo dentro dela. Na verdade, ela é uma linguagem orientada a funções, né? Na prática, você consegue usar ela como orientada a objeto, mas ela foi feita pensada em funções. Então, tudo dentro dela se resume a uma função. Um objeto é uma função, uma variável é uma função. Você consegue passar funções adiante. Então, por exemplo, você tem 2 mais 2, você consegue passar esse 2 mais 2 para inserir ele dentro de outra função. E essa função 2 mais 2 é variável, ela não precisa ser fixa. É diferente de uma linguagem orientada a objeto, onde você pensa no objeto e não na função. É complicado de você entender isso aí, é uma bagunça para quem não está acostumado. Eu mesmo não tô e fazer isso aqui, de você conseguir passar um handle click no onClick e aqui você acessar o onClick e você entender que a função é essa, cara, uou, complicado para mim. Mas vamos lá.
Quando um quadrado for clicado, a função onClick provida pelo tabuleiro será chamada. Aqui está uma revisão de como isso acontece. Eu vou trazer vocês de volta para cá. Tá. A propriedade onClick do DOM, embutida no componente button, diz ao React para criar um evento de escuta eventListener. Ok. Quando o botão é clicado, o React irá chamar a função, o manipulador de eventos onClick, definido no método render do quadrado. Ok. Esse manipulador de eventos chamará a função recebida através da propriedade onClick que foi criada no tabuleiro, diz props onClick. Essa daqui. Ele vai receber e vai mandar. Como o tabuleiro passou onClick, diz handleClick i para o quadrado, a função handleClick i será chamada quando o quadrado for clicado. Deu para entender? Quando eu chamo um onClick daqui, ele não vai chamar a função onClick do square. Ele vai chamar a função onClick do board. Porque, como é orientado a funções, eu passei a função daqui para lá. Então, ele define que esse function é essa function. É bagunçado mesmo, não liga não. Uma hora a gente entende. Cadê? Não, minha filha, abre de novo. Não quer abrir não. Cadê meu tutorial? Gente, meu tutorial sumiu. Vamos, tutorial, cadê você? Meu tutorial sumiu. O que eu fiz com o tutorial? Não sei. Pera aí que eu vou abrir ele de novo. Ui. Pronto, temos o tutorial de novo. Agora deixa eu abrir minhas músicas aqui de novo. Histórico, recentemente fechadas, lo-fi. Pronto. De volta à prancheta de planejamento. Onde é que a gente tava? Descendo, descendo. Mais uma vez, quem quiser o tutorial, vou mandar aqui. É um tutorial oficial do React. Tutorial. Isso aí. Tá. A gente tava lá embaixo. Estamos quase no final já. Caraca, me perdi. Aqui. É isso? Não. Aqui, a gente tava aqui. Tá. Então, como o tabuleiro passou a onClick, ele definiu que o onClick, como nós já não definimos a função handleClick, ainda nosso código quebrará. Nota: o atributo onClick dos elementos button no DOM possui um significado especial para o React, pois ele é um componente nativo. Para componentes customizados como Square, o nome é por sua conta. Nós poderíamos renomear a propriedade onClick do componente Square para handleClick. Em React, no entanto, a convenção é usar os nomes onEvent para propriedades que representam eventos e handle para métodos que manipulam os eventos. Isso aqui não é só um padrão do React, não, tá? A maioria das linguagens usam esse padrãozinho aqui. Tá. Quando tentamos clicar em um square, um erro ocorrerá, pois não definimos a função handleClick ainda. O adicionaremos agora na classe board. Tá, então agora a gente vai fazer isso aqui. Vazou, cliquei no errado. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto, fechou. Tá. Agora a gente vai vir aqui no board e a gente vai definir o handleClick dele. handleClick recebe i, abre e fecha chaves. A gente vai criar uma const squares que recebe is.state, não, setState não, is.state, .square, squares,
ponto slice. Nossa, a mínima ideia do que o slice se faz. Vamos descobrir daqui a pouco. Tá, o que ele fez aqui? Eu criei uma constante chamada squares, que ela vai receber o thisState squares slice. Slice ele retorna a cópia de uma seção de um array. Both starts e end negative ints can be used to indicate an offset from the end of the array. Tá. Beleza, então ele vai pegar aqui um pedaço do array, que no caso, eu acho que é o array todo aqui. Ele copia, na verdade, o array, né? É bem interessante você fazer uma cópia para não manipular o array no qual você está mexendo. Em várias linguagens, né, a gente costuma fazer isso também, não é só no React ou no JavaScript. Aí aqui, squares. E outra coisa que é muito importante também, quando você cria um construtor e você sempre passar uma nova, não só um construtor, né? Quando você criar só quando você criar um construtor, mas outras funções que retornam um objeto, você sempre retornar um objeto novo. No caso, retornar um objeto que já existe. Para evitar de você, por exemplo, retornar um objeto que já existe sem querer alterar uma variável que não era para ser alterada. Porque tem muita linguagem que trabalha com ponteiro e WO. Pra quem não sabe o que é ponteiro, ponteiro é basicamente uma variável que aponta para outra variável. Tá. Square x. Aqui eu defini que o squares na posição i vai receber x. Aí agora eu vou vir aqui this.setState e squares recebe squares. O que eu fiz aqui? O thisState, o desse daqui, o board, setStates, isStates, e squares recebe squares. Então eu passei esse squares pro squares daqui, com valor de x no i. E é isso aí. Voltando aqui para vocês poderem ver também. Após essas mudanças, seremos capazes novamente de clicar nos squares para preenchê-los. Entretanto, agora o states é guardado no componente board, ao invés de em cada square. Quando o state do board for alterado, os componentes square serão re-renderizados automaticamente. Manter o state de todos os quadrados no componente board nos permitirá determinar o vencedor no futuro. Muito bom, muito bom. Ô, desgraça. Deu page up, page down aqui, saí do lugar que eu tava. Beleza. Como o componente square não mantém mais state, o componente square receberá os valores do board e o informarão quando forem clicados. Em termos React, os square são agora componentes controlados. Controlled components. Bom saber que eu soltei o nome. Mais um termo técnico para adicionar na minha lista. O board terá o controle total sobre eles. Note, como na função handleClick nós chamamos slice para criar uma cópia do array de quadrados para o modificador, ao invés de fazê-lo no array existente, explicaremos o motivo quando criamos uma cópia do array de quadrados na próxima sessão. Boa! Sabe aquilo lá que eu tinha explicado anteriormente? Agora eles vão explicar do jeito deles. Vamos lá. Porque imutabilidade é importante. Imutabilidade é aquilo que eu falei. No exemplo do código anterior, sugerimos que você crie uma cópia do array squares usando o método slice em vez de modificar o array existente. Agora discutiremos a imutabilidade, porque imutabilidade é importante de aprender. Geralmente existem duas maneiras de se alterar dados. A primeira é mutar o dado alterando diretamente seu valor. A segunda maneira é substituir o dado antigo por uma nova cópia com as alterações desejadas. Aqui ele está dando exemplo, né? Mudando dados com mutação, player scores e tal, player scores igual a 2. Você mudou ele normal. Mudando sem mutação, player scores, name Jeff, new player, object, assign, player, scores, 2. Aí aqui você vê que ele cria um objeto novo para poder passar o valor. É um esquema diferente, tipo, a ideia é
É simplesmente para você não mexer no objeto individual, você não acessar coisas dentro do objeto. O resultado final será o mesmo, mas por não mutar ou alterar os dados subjacentes diretamente, nós ganhamos vários benefícios descritos abaixo. Complexidade das features se torna mais simples, detectar mudanças, determinar quando renderizar no React, e é isso. É basicamente performance e leitura de código. E segurança também. Componentes de função de função. Nós vamos agora mudar o square para ser um componente de função. Em React, componentes de função são mais simples de serem escritos. Contém apenas o método render e não possuem seu próprio state. Ao invés de definir uma classe que estende de React Component, nós podemos escrever uma função que recebe props como entrada e retorna o que deverá ser renderizado. Esse tipo de componente é menos tedioso de escrever do que classes e muitos componentes podem ser expressados dessa maneira. Tá, então vamos lá. Basicamente, o square vai virar uma função. Aqui ao invés de class, a gente bota function, square, ele recebe props, ele não herda mais de React. Aqui a gente troca o render por um return. Na verdade a gente tira o render, né? Não chega nem a trocar. A gente bota só o return. Aqui squares vai ficar com class name squares. OnClick vai ganhar props OnClick. Aqui thisStates vai ganhar o props value. E é isso. Aqui vai voltar tudo para uma linha para ficar igual tá no exemplo. E é isso aí. Aqui a gente tem que botar um ponto e vírgula. E basicamente a gente transformou o squares, que era uma classe, em uma função. Como eu já disse anteriormente, em JavaScript tudo é função. Feito isso, veja o código. Quando modificamos square para ser um componente funcional, também modificamos onClick, thisProps onClick, para uma versão mais curta. OnClick igual a props onClick. Note a ausência do parênteses em ambos os casos. Eu não tinha reparado que não tinha parênteses. Eu tenho que tirar os parênteses. Esses parênteses. Isso aí. Ele tem que ficar assim. Tá. Vamos voltar para cá para vocês poderem ler. Agora precisamos consertar um defeito óbvio em nosso jogo da velha. E os os não podem ser marcados no tabuleiro, né não? Vamos definir a primeira jogada para ser x por padrão. Podemos definir esse padrão modificando o state inicial no construtor no nosso tabuleiro board. Certo. Então no board, no construtor, eu vou criar aqui uma nova variável x is next que recebe true. Então eu criei uma variável nova, ela está recebendo um booleano, que é um true. A outra coisa que eu não gosto em JavaScript. JavaScript não tem tipo. Essa variável aqui pode mudar de tipo a qualquer momento. Agora ela é uma booleana, daqui meia hora ela pode ser uma string, depois ela pode ser um int, ela pode ser o que você quiser. Isso aí para dar BO é uma maravilha. Tem coisa que funciona, tem coisa que é muito bom, ajuda bastante, mas você tem que tomar cuidado para não dar BO nisso daí. Certo. Sempre que um jogador fizer uma jogada, x is next, um boolean será trocado para determinar qual jogador estará o próximo e o state do jogo será salvo. Nós atualizaremos a função handleClick do board
para trocar o valor de x is next. Certo? Agora eu vou vir aqui no handle click e eu vou mudar aqui o valor dele desta forma. Na verdade, não é aqui que eu vou mudar, é aqui dentro do set state. Que a gente vai pegar x is next, já está aqui. A gente vai botar aqui uma negação de dis.state, dis.state.x is next. A interrogação ela indica que a gente está negando o valor de um booleano. Então, por exemplo, se ele for true, a negação de true é falsa. Se ele for false, a negação de false é true. Deu para entender? Ele basicamente ele troca o valor da... Ele inverte o valor da propriedade. Você consegue usar em if também. Você pode fazer um if inteiro para ser true e meter uma exclamação na frente e ele vai entender que você está negando aquele if todo. Quem quiser aprender mais sobre esse esquema de negação e not, tal que, matemática discreta, matemática discreta? Acho que é matemática discreta, não. Tabela verdade. Estuda a tabela verdade que ajuda bastante a entender esses esquemas. Tabela verdade é de matemática, tá? Nossa, eu não lembro qual módulo de matemática. Eu sei que não é cálculo, tá? Beleza. Fizemos isso. Sempre que um jogador fizer uma jogada, x is next, um boolean será trocado para determinar qual... Tá, isso daí eu já li. Com essa mudança, tá? Não sou só eu que tá tomando no português, não. X e Os podem trocar os turnos. Tente. Também vamos modificar o texto de status na função render do board para que ele passe a exibir quem jogará o próximo turno. Pera aí, eu acho que os caras pulou alguma coisa aqui. Ah, não, eu que pulei alguma coisa. Eu tenho que mudar aqui, ó. Eu tenho que fazer esse if maroto aqui. Dis.state.is_next. Esse daqui, para quem não sabe, é o if de uma linha. Eu vou explicar ele daqui a pouco. Se não, ó. O que é o if de uma linha? Você usa o interrogação, você põe aqui a condição, no caso aqui o booleano ser true. Isso aqui é o if. Essa daqui é a condição true. E esse daqui é o sinal. Se essa condição for true, é isso aqui. Se não, é isso aqui. Esse é o if de uma linha. C Sharp também usa esse tipo de if aqui e provavelmente outras linguagens devem usar também. Ele foi criado para facilitar a escrita do if, simplesmente. É literalmente para facilitar a escrita, não tem mais nenhuma razão. Confesso que em alguns casos complica a escrita, porque se você fizer um if muito complexo desse jeito aqui, você se perde facinho. Mas é bem útil. Beleza, vamos tentar ver se funciona. E deu erro. Por que que deu erro? Onde que tá o erro? O erro é síntese, linha 8, coluna 50. Esperava uma função, mas recebeu uma expressão. Tá. Linha 8. É aqui. Coluna 50. Ué, o que eu fiz de errado aqui no props? Vamos voltar um pouquinho aqui para eu ver. Cadê? Ué. Tá. Não, eu fiz besteira. Eu tinha que ter tirado isso aqui também. Pronto. Agora sim. Aí a gente clica, X, bolinha, X,
bolinha, bolinha, X, 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 bolinha, perdi. Aí, ganhei. Trapaceei, mas ganhei. Beleza. Cara, é muito bom você fazer um negócio assim e você ver ele funcionando. Vamos continuar aqui no nosso tutorial. Onde é que eu parei? Onde é que eu parei? Onde que eu parei? Parei aqui. Parei aqui? Aqui. Tá. Também vamos modificar o texto de status na função render do board para que ele passe a exibir quem jogará o próximo turno. Tá, então no render do board, render do board, aqui. Next player, tira isso daqui, bota o mais. Diz.state.xnext, o if de uma linha maroto. Isso aí. Next player x. Next player bolinha. Bolinha x, bolinha x, bolinha x, bolinha x. Eu deixei o x ganhar porque eu gosto de x. Beleza. Voltando aqui no tutorial. Opa. Depois de fazer essas mudanças, você deverá ter o componente do board. Beleza. Que ele só mostrou as mudanças. Agora que mostramos quem jogará o próximo turno, também deveríamos mostrar quando o jogo foi vencido e que não há mais turnos a serem jogados. Copie essa função auxiliar e colhe no fim do arquivo. Pô, sacanagem. Vou copiar ela não. Vou copiar e colar não. Vou digitar. Eu não vou botar no fim do arquivo também não. Eu vou... Tá, eu vou botar no fim do arquivo. Não, é. Vai no fim do arquivo mesmo. Tá mandando botar no fim do arquivo, vou botar no fim do arquivo. Function calculate winner de squares. Abre e fecha. Const lines é igual. A gente define uma const. Vamos definir aqui um array de arrays. 0, 1, 2. Essa parte eu vou copiar porque não vou fazer vocês ficarem me assistindo digitar isso tudo. Pronto. Agora vamos lá. A gente vai fazer um forzinho maroto. For let i igual a 0 e menor que lines.length ponto e vírgula e mais. Aqui é ponto e vírgula também, fiz errado. Isso aí. Tá, então aqui, para quem não sabe como funciona um for ele vai fazer, ele literalmente é um loop. Ele vai fazer um loop dentro das funções dentro dele, enquanto a condição for verdadeira. Aí aqui como é que é o for? Let, você está definindo a variável i, que ela começa com o valor 0. Esse for vai funcionar enquanto o i for menor que o tamanho do array, enquanto o i for menor que o length do array, ele vai existir. E toda vez que ele passar, ele soma mais um no i. Então, i mais ele soma mais um. I menos menos, ele subtrai mais um. Aí também é coisa para simplificar. Então, vamos definir o que esse for vai fazer. Dentro do for, a gente cria uma outra const. A gente vai criar 3 consts, A, B e C.
Na verdade é uma const, só que é um array de variáveis, basicamente. Que é igual a lines e... Ah, tá. Então o que, que a gente fez aqui até agora? A gente criou uma const A, B e C, que é igual a lines e. Então ele vai pegar aqui uma desses objetos e vai jogar no A, B e C. Onde I é o I que a gente definiu aqui dentro. A gente consegue usar a variável do for dentro do loop. Aí aqui, if squares A and squares B and what the fuck? Tá, não, peraí. Aqui tem um igual, igual, igual. Daqui é outra gambiarra do JavaScript. Aqui ó, é outra coisa que vem do JavaScript. Tá, esse squares A and squares. Aqui também é squares A. Aqui também é A. Maluco, o que essa desgraça tá fazendo? Eu vou só copiar por enquanto e vou torcer pra depois ele explicar, tá? É igual a squares B. And squares A igual, igual, igual a squares C. Cara, eu acho que ele fez errado aqui. Ó. Squares A igual a squares A. And squares A igual, igual, igual a squares B. And squares A igual, igual, igual a squares C. Ah, não, não. Tá. Squares A aqui, ele define se squares A existe. Se ele tem valor. Aqui ele define que o squares A é igual a B e o squares A é igual a C. Por que três iguais? Mais uma vez, JavaScript. Como eu disse, JavaScript não tem tipo nas variáveis. Então, se você colocar só dois iguais, ele ia bater um int, ele podia bater um int com uma string, um int com um décimo. O igual, 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 ele define que ele tem que ser do mesmo tipo e com o mesmo valor. Então, ele tem que ser um int de valor 1 ou um string de valor 1. Ele não pode simplesmente ter o valor 1. E é isso. Ah, aí, opa, minimizei. Joga pra cá que eu preciso ler. Aí aqui, feito isso, abre e fecha parênteses. Return squares A. Saiu do for, return no. Beleza. Entendi essa função? Mais ou menos. Ele vai passar por todo... Ah, tá. Aqui são as posições na qual ele pode ganhar. A pessoa ganha nessas posições. Se for igual nessas posições, a pessoa ganhou. Se não for, a pessoa perdeu. Isso aqui são as possibilidades de vitória. Beleza. Dado um array de 9 squares, essa função irá verificar se há um vencedor e retornará x ou 0 ou null, conforme apropriado. Chamaremos calculateWinner na função render do board para checar se um jogador venceu. Caso tenha vencido, podemos mostrar um texto como winner x ou winner 0. Vamos substituir a declaração de status na função render com este código. Tá. Oh.
Ah, tá. Tá. Então eu vou na função render. Função render da onde? Só para eu saber que agora eu me perdi aqui. É do board. O board. Função render const winner. Const winner igual a calculator winner. Is.state.squares. Beleza, criamos uma variável aqui que vai receber o vencedor. Passamos como parâmetro o squares, que é o state do board. Agora a gente vai criar uma outra variável aqui. Na verdade, a gente criou uma constante aqui. Agora a gente vai criar uma variável usando let status, que é basicamente o que a gente tem aqui embaixo. Agora a gente vai tirar isso aqui, vai fazer um if winner, abre e fecha, e status, aqui o if winner, o que ele faz aqui? Se for nulo, ele sai fora, é falso. Se for tiver um valor, ele entra. Aí é outra gambiarra do JavaScript, que se colocar só o nome da variável, ele funciona sem ser um booleano, ele valida se está nulo. Na verdade, ele valida o is not o, o defined que tem no JavaScript. Demora um tempinho para entender isso aí. Você tem que pegar as práticas. Você pega na primeira vez, você vem acostumado de uma linguagem back-end, tipo C Sharp, ou outro desse tipo. Você vai pro React, você se perde bastante no começo. Winner. E aqui a gente está definindo o valor do status de acordo com o resultado. Else status. Aí aqui, se ninguém ganhou, continua no next play. Mais is.state ponto is next is dois pontos bolinha. Isso aí. Voltando aqui para vocês lerem também. Agora podemos modificar a função handleClick do board para retornar antes, ignorando o clique. Caso alguém tenha vencido o jogo ou se o quadrado square já esteja ocupado. Tá. Então a gente vai vir aqui para o handleClick com squares, slice. A gente vai meter um if aqui. If calculate winner squares ou o ou é essas duas barras. Essas duas barras, sei lá qual é o nome dessas duas barras. Essas duas barras em pé. Ou squares. E, no caso aqui, o que ele fez aqui? Se o calculate winner retornar um valor, ou squares e tiver um valor, ele vai fazer essa parte, vai cair dentro do if, que é o return. Então, se aqui retornar valor diferente de nulo, ou aqui retornar um valor, ele sai da função. Senão, ele vai definir um valor para o quadrado. E é isso aí. Parabéns, você agora tem o jogo da velha funcionando e também acaba de aprender o básico de React. Então você provavelmente é o verdadeiro vencedor aqui. Parabéns pra gente. A gente acabou de criar o nosso primeiro aplicativo em React. Vamos testar? X, bolinha, X, bolinha, X, bolinha. Aí, como é que funciona? F5.
X, bolinha, X, bolinha, X, bolinha, X. Yeah! Aí sim, fiz um jogo da velha. Caraca, mano, eu só consigo fazer o X ganhar. Eu, eu juro pra você que eu tô tentando fazer a bolinha ganhar. Aí, deu velha. Deu velha. Tá. Agora o que eu queria fazer aqui pra ficar legal. Eu vou só arrumar aqui o status. O status não tá funcionando. Tem que colocar isso aqui. Eu acho. Ah, queria colocar pra quando deu velho. Será que eu consigo fazer ele mostrar quando deu velho? Aí, o X ganhou de novo. Ah, tá, eu vou tentar fazer aqui. Tá, 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 tá. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Eu vou criar aqui, função deu velho. Na verdade, eu vou usar o calculate winner. Não, eu vou criar uma outra função. Ctrl C, Ctrl V, function, verifica, velho. Ele recebe squares. Aí aqui, se eu consigo fazer um N aqui. Ah, eu vou deixar assim. If e squares N, if N squares. Tá, peraí. Vou fazer diferente. Var, var retorno é igual a nulo. É que retorne retorno. Esse concha aqui eu tiro, porque eu não vou precisar. Retorno. Igual. Square, aqui é square z. Tá, então se o square z tiver valor, retorno vai receber true. Então, peraí. Tá, minha lógica é, eu quero retornar nulo. Caraca, eu tô me perdendo na lógica. Eu preciso retornar um valor se todos eles não tiverem preenchidos. Na verdade, se todos eles já estão preenchidos. Tá. Então, se um deles não estiver preenchido, eu retorno nulo. Tá. Então, if squares not value, return null. Senão, eu vou retornar o que aqui? Na verdade, eu vou retornar falso. Se eu consigo fazer do jeito normal, igual a null, retorno falso, senão eu retorno true.
Então, se algum deles não tiver valor, eu retorno falso. Não deu velho. Se todos eles tiverem valor, eu vou retornar true. O jogo deu velho. Beleza. Ah, tá. Aí aqui eu vou simplificar isso aqui, porque não gosto de deixar assim. Calculate o winner. Fica ali dentro. Volta aqui. Aí aqui. Else, if. Ah, verificar velha. Diz.state.squares. Se deu velha, ele vai fazer isso, se não, ele faz isso aqui. Se deu velha, status igual a não. Agora eu vou botar só empate. Empate. Aqui eu vou mudar para vencedor. Próximo jogador. Ah, isso aí, isso aí. Será que deu certo? Aqui também eu vou colocar ou... Na verdade eu não preciso aqui, porque se deu velho, todos os botões estão preenchidos. Então ele vai retornar. Não vai ter como a pessoa clicar. Tá, vamos ver se funcionou. Funcionou não porque deu erro. Linha 49. O que eu fiz de errado aqui? Ah, tá. Disfarça. Eu vou precisar disso daqui. Achei que eu não ia precisar, mas eu vou precisar. Ah, eu também vou traduzir essas desgraças aqui, que eu não gosto de ficar escrevendo variável em inglês, não. Variável em inglês é pra quem é dos Estados Unidos. Vencedor, vencedor. Isso aí. Agora funcionou. Bora testar. Ah, cadê? Eu fechei? Rapaz, eu fechei o bagulho. Ah, deixa eu abrir de novo. Localhost 3.000 e algumas coisas. Localhost 3.000. Ah, beleza. X, bolinha, X, bolinha, X, bolinha, X, bolinha, X. X venceu. X, bolinha, X, bolinha, X venceu. Eu não sei perder nesse jogo. X, bolinha, bolinha, X, bolinha, X, bolinha, X, bolinha. Aí, ó, funcionou. Ah, maluco, sou muito bom nisso daqui. É, funcionou. Ah, agora eu quero fazer o bolinha ganhar. Aí, vencedor, bolinha. Funcionou. Quem diria que ia funcionar? Muito bom, muito bom, muito bom. Ah, agora eu vou mexer no CSS. Square, status, game. Ah, body. Ah, body. Text align. Center. Vamos centralizar isso aqui. Funcionou? Não funcionou. Ah, tá. O Square eu quero aumentar aqui o tamanho do Square. Eu vou aumentar o tamanho da fonte. Porque o jogo da velha
É o jogo da velha, né? Então, o line height eu também vou aumentar, eu vou colocar 60. O height eu vou colocar 60 também. O width eu vou colocar 60 também. Margem, margem, margem. Isso aí. Aí ficou maiorzinho. Clica. Ué, bugou, ele não tá deixando eu clicar. Será que já deu velho? Não. Ué, ué. Ah, tá, não, porque ele já ganhou. Aí, ó. Agora eu vou mudar o texto aqui de cima. Eu quero deixar ele numa cor mais chamativa. Eu vou colocar aqui. ah, Como é que é mesmo? É font weight. Vou colocar ele em 600 para deixar ele negrito. Font color. Font color. Não, é só color. Color. Que ele deixou eu escolher a cor. Color. Cor. Eu quero uma cor crimson. Pronto. Ó. X, bolinha, X, bolinha, X, bolinha, X, bolinha, X. Empate. Tanana, tan, tan, tanana. Aí, consegui fazer funcionar. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora eu só queria centralizar. Queria centralizar tudo. É que eles estão com display flex, né? Acho que eu vou tirar o display flex. Sabe, vai. Botar block. Block. Será que centraliza? É. Centralizou o texto. Agora eu queria centralizar o resto. Board row. Align. Itens. Center. Não é o align items. Whatever. Vai ficar assim mesmo. Ctrl Z, display flex. Pronto. É isso. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou só mudar nome de variável aqui. Square vai virar quadrado. Board vai virar board. Vai virar tabuleiro. Tabuleiro. Handle click eu vou manter, porque é padrão. Aqui onde está square é quadrado. Render square eu vou mudar para renderizar quadrado. Renderizar quadrado. Eu acho que eu tenho um Ctrl R aqui que vai mudar tudo, mas eu não tô afim de usar. E eu também tô no Visual Code. Acho que o Visual Code não tem essas coisas, não. Aqui, game, eu vou mudar pra jogo. Tá, eu dei um Ctrl S aqui, ele não funcionou. Jogo, ele vai renderizar tabuleiro. Então, aqui no render da página eu tenho que mudar pra jogo também. Aí, agora foi. Tá, tabuleiro, tá com o nome certo. Class name quadrado. Aqui, status, eu vou manter status porque eu gosto de status.
Aqui, class name jogo. Class name jogo tabuleiro. Class name jogo informação. Aqui o calculate winner eu vou colocar como verificar vencedor. Aqui eu vou mudar também de squares para quadrados. Aqui também vai ser quadrados, 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 quadrados. Quadrado, quadrado, quadrados. Quadrados, 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 quadrados. Quadrados. Quadrados, quadrados, quadrados. X is next. X é próximo. Na verdade, próximo é X. Próximo é X. Próximo é X. Próximo é X, próximo é X, próximo é X. Próximo é X. Próximo é X. Acho que só tem aí o próximo é X. Tá. Portuguesamos tudo. E é isso. Vamos rodar mais uma vez para ver se está funcionando. Boa, não funcionou. Por quê? Vai funcionar, funcionou. Só que ficou todo desconfigurado. Porque o CSS pega aqui o nome. Board row. Eu vou chamar de tabuleiro row. Status ainda é status. Aqui é quadrado. Aqui é quadrado focus. Aqui também é quadrado focus. Aqui game é jogo. Game info é jogo info. Acho que é isso. Aqui, tabuleiro row, eu vou mudar para tabuleiro row. Na verdade, eu vou mudar para linha tabuleiro. Fica mais fácil. Linha tabuleiro. Aí a gente viu aqui, o class name é a classe do CSS que ele pega. Eu nem tinha reparado nisso. Eu achei que era a classe com a classe da a classe em si, o nome da classe. Bom saber, vivendo e aprendendo. Jogo info. Tá, aqui tá jogo informação, então eu vou mudar para informação. Jogo. Isso aí. Agora está certo novamente. Zero ganhou. E é isso. Acho que por hoje é só.
Colocamos isso aqui para funcionar. Pensando bem, por hoje não é só não. Eu vou criar um repositório no GitHub para subir isso daí. Vamos lá. Add. Aqui eu estou usando o, 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 o GitHub Desktop. Então eu vou criar um novo repositório. Repositório tutorial React. A gente vai pegar o local path dele aqui, que eu deixei de computador, C2 pontos, usuários, David Oliveira, tutorial. É isso aqui. Essa é a pasta. Vamos criar um. Botar aqui, ó. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Não tem um git ignore de React. Então vai sem git ignore. Licença. None. Create repository. Ele criou o repositório. Vamos publicar o repositório. Ele vai ser público, então quem quiser entrar lá e pegar, tá lá. Tutorial de React. E é isso aí. Meu repositório de React tá lá. Vamos ver. GitHub, Oliveira, tá nesse repositório. E tá aqui meu repositório de GitHub. Com nada, porque eu ainda não fiz nenhum commit. Aí eu vou vir aqui nele, criar aqui um commit inicial. Cadê? Ué, agora eu me perdi. At origin. Ué, por que ele não tá deixando fazer o commit inicial? Como é que era mesmo? Acho que eu fiz alguma coisa errada. Acho não, eu tenho certeza que eu fiz alguma coisa errada. Ah, ué. Ué. Enfim, não funcionou. Show me Explorer. Ah, tá. Nossa, fiz besteira. Ele criou dentro de uma pasta. Cadê? Como é que eu fazia mesmo? Tinha um esquema aqui que eu mudava o caminho. Repositório settings. Git config. Não. Explorer. Cadê? Tá, eu vou excluir e vou fazer de novo. Remove. Add. Create new repository. Tutorial. Não, eu vou fazer diferente. add existing. David Oliveira, tutorial. Selecionar pasta. Create a repository. Tutorial React. Oh, caramba, eu sempre me perco nessa desgraça. Tá, eu vou criar aqui só. React tutorial. Pronto. Pra ele não mexer o saco. Criar o repositório. One change.
Aí, agora foi. Tá aqui, com todos os arquivos. Publish repository. React tutorial. Público. Pronto. Ah, esse daqui eu vou excluir depois. Cadê? Ah, eu tenho que fazer login. Vou fazer login agora. Ah, repositórios. React tutorial. E tá aqui. E é isso aí. Por hoje é só. Obrigado a todo mundo que assistiu. Hoje a gente fez um projetinho React, um joguinho da velha. Quem quiser seguir, eu segui o tutorial do React mesmo. Ah, vai estar no meu GitHub também. Vou mandar aqui meu GitHub pra vocês poderem ver. Ah, e é isso. E aí, Chuck, como é que você tá? Bem com você? Chegou bem no final, cara. E aí, Alfimo? Chegou no final também. Chegou bem quando eu acabei. Ah, tá. Cheguei não. Tichuque Lusa. Sede. Tava aqui vendo. Então eu fico feliz. Mesmo que não tivesse, eu ia ficar feliz. Mas beleza, espero que vocês tenham gostado. E foi isso. Alfimo. Sede. Boa noite, meu vampigato favorito. Boa noite, Alfimo. Ah, pra quem que eu vou mandar a raid hoje? Deixa eu ver aqui. Vamos ver quem tá online. Se vocês quiserem alguém aí, pode falar, tá? Senão eu vou escolher alguém daqui. Ah, tem a Luna. Tem a Jogamer. Sede. Estava fora na minha folga com a minha mãe resolvendo umas coisas com ela. Sim, cara. Dia de folga é bom. Sede. Olha, um jogo da velha. Sim, cara. Fui eu que fiz o jogo da velha hoje. Fiz em React. É o tutorial dos caras. Ah, bem, eu vou mandar pro... Vocês gostam de Eurotruck? Vou mandar de novo pro... Acho que vou mandar pra Luna. Eu vou mandar pra uma VTuber que não fala, tá? Vou mandar pra Veluna. Bem, obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado a todo mundo também que chegou bem no finalzinho. Obrigado, Chuck. Obrigado ao Fimo. E quem quiser ver depois vai estar no YouTube também o, o vídeo lá. E vai estar aqui também no, no Twitch. Bem, foi isso aí. Consegui fazer, aprendi, fiquei feliz. Agora é botar em prática. Próximo passo é aprender React Native, fazer aplicativo. Até mais, galera. Muito obrigado. Chegou, cara. Chegou bem no finalzinho. Cheguei bem no final. Depois eu assisto e dou um live lá. Assiste lá, cara. Foi bom, foi bom. Me perdi bonito. Até mais.